Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos por mais um dia de aula. Sintam-se abraçados e acolhidos pela tia Meiriane. Um beijão no coração de cada um de vocês. E hoje terça-feira, nós teremos 2 aulas de História e 2 aulas de Ciência. E na nossa aula de História de hoje, nós vamos estudar. E na nossa aula de História, nós vamos estudar a página 28, a página 29, a página 30 e a página 31. Nós vamos para a página 38, onde iremos estudar Espaços e Memória, capítulo 4. Espaço e Memória, já que nós estudamos durante toda esta unidade o espaço de todos nós. Aí a gente vai relembrar um pouco o caminho que você percorre para ir à escola diariamente, as ruas do bairro em que vive e outros locais que você costuma frequentar. Nesse caminho, quais são importantes para a história da comunidade? Eles remetem à história antiga ou a hábitos e costumes importantes para as pessoas do seu bairro ou de sua cidade? Aí, gente, nós sabemos que os patrimônios históricos, né? Eles nos recordam e nos deixam uma grande herança cultural, né? Neles é onde vão estar guardados, né, todos os fatos históricos que ficaram desde a antiguidade até os dias atuais, para que a gente possa estar relembrando, né, memórias de fatos que aconteceram, né? E por isso que a gente vê, tem muitos espaços históricos importantes. Nessa questão aí, ó, está pedindo para você registrar no seu caderno lugares importantes da cidade em que você vive. Você vai anotar o nome de 2 lugares, 2 patrimônios históricos importantes da cidade onde você vive. Assim, quem anda pouco na nossa cidade, que é Massapê, né, um dos monumentos históricos que eu posso retratar, um deles é a brinquedoteca, né? Que a brinquedoteca, né, funciona ali perto da pracinha do jumento, na casa das irmãs. E lá é uma casa antiga, né? Era uma casa antiga, o formato dela ainda é daqueles tempos antigos. Foi feita algumas reformas, mas dá para se perceber traços antigos dela. E lá é um local onde é visitado por todo o município de Massapê, né? Que é um local onde lá eles desenvolvem muitas brincadeiras interessantes, né, para as crianças, não dos tempos antigos, mas dos dias atuais, mas a casa não deixa de ser um monumento histórico, né? Nós temos também, tem vários, Massapê tem muitas casas antigas. Nós temos também ali a estação, né, do trem, que fica aquela antiga estação velha quando Massapê começou a se desenvolver, né? É um fato histórico antigo, que ali se inicia a história de Massapê. A estação velha, que fica bem ali, de frente à rodoviária, naquela Rua do Anel, quem vai indo para Sobral, né? Então, alguns edifícios, praças, ruas e lugares de encontros e monumentos podem ser considerados marcos históricos. Isso significa que esses lugares representam mais que a função para os quais foram criados, né? Eles são muito importantes, né, esses marcos históricos. Vamos falar um pouco da nossa cidade, Massapê, né? Nós temos ali a prefeitura também. Quem já foi visitar a prefeitura é uma casa antiga. Nós podemos considerar também um monumento histórico muito importante.
Ali não se guarda nada de antigo, eu acredito. Mas se você observar o patrimônio em si, a casa, ela é toda construída no formato das casas antigas, né? Tem muitas casas ali em Massapê também, na rua Coronel Dias, muitas casas antigas, os formatos delas são tudo casas antigas. Tem outro monumento histórico muito importante em Massapê de ser visitado, que pena que hoje está abandonado, que é o CVT, né? Um CVT, que é um centro tecnológico, né? De pesquisas, observações, né? Que pena que é um espaço muito bonito e que lá está se acabando, né? Está se acabando, está fechado. Seria bom que a prefeitura elaborasse um projeto, né, voltado para as práticas educacionais, né, voltar a ter oficinas ali no CVT, né, para que as escolas possam fazer visita, os alunos possam ter um pouco de conhecimento laboratoriais, né? É um monumento histórico importante também na cidade. E tem outros, né? Tem a pracinha de São Francisco, que é uma pracinha muito bonita, ela é toda antiga também, nunca houve uma reforma. Já a Praça da Matriz, não, a Praça da Matriz já tem uma reforma, né? Aí nessa imagem que vocês estão vendo aí, ó, é um lugar, é o Peru Vaz. É o mercado Peru Vaz, no estado do Pará, ó, em Belém, no estado do Pará. Um conjunto de construções de mercado, o ver-o-peso, é muito importante para a história da cidade. Ali, há cerca de 400 anos, havia um posto em que se pesava mercadoria para arrecadação de impostos vindo de todas as partes do mundo, né? E ali se tornou o quê? Hoje se tornou uma grande casa, um grande centro comercial, onde ali muitas pessoas comercializam, né? É um monumento histórico muito importante na cidade de Belém, né? O ver-o-peso. Certo? Olha, vocês observam aí a imagem, ó. E ao longo do século, né, os comerciantes e trabalhadores, compradores, continuaram se reunindo ali naquele mesmo local e hoje se tornou um patrimônio muito importante, né, para todos que vivem na cidade. Aí nós temos aí na página 29 a atividade que vocês vão realizar. A atividade que vocês vão realizar hoje. Aí tem uma música, ó, leia uma música não, um texto com atenção. Aí tem um texto com atenção, observe a imagem e responda às questões. Aí tem uma atividade, esse textinho aí foi o Cazuza que escreveu quando ele foi visitar pela primeira vez a cidade do Maranhão, né? Que ele encontrou aí, ó, observe, ó, monumentos, conjuntos de casas coloniais no centro histórico do município de São Luís, no Maranhão, ó. Como as casas são em formato antigo, ó, as construções são antigas, ó. Viram? Aí quando ele chegou, ele escreveu assim, ó. Foi num dia de sol pela manhã que chegamos a São Luís. Eu que vinha da roça e que quase nada tinha visto. Estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar por aquelas ruas, boquiaberto, parando diante dos velhos sobradões de azulejo, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins e das carruagens. Tudo era antigo, ó. Tudo era antigo, na época que ele foi visitar a cidade de Maranhão.
Aí você vai responder na letra A. Qual foi a reação de Cazuza ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez? O que ele descreveu? Ora, ele já diz aqui, né, no texto dele, ele ficou boquiaberto, né? Ele ficou, assim, observando os velhos sobradões de azulejo, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins, das carruagens, né? Tudo feito, né, de azulejo, tudo monumentos antigos. Letra B. Observe os sobrados da fotografia. Você acha que essas construções são antigas? Com certeza, né? Elas são antigas, ó. Só é como eu acabei de dizer, ó. O formato delas são tudo casarões antigos, as portas antigas, né? Os prédios como eles eram construídos, ó, né? Aí nós vamos passar para a próxima página, que é a página 30, onde nós vamos estudar a preservação de patrimônio históricos, uma memória viva. Ó, nós sabemos que o que é muito importante também para a nossa herança cultural histórica são objetos deixados, né, para registrar que realmente aquela história foi verídica, que aquela história realmente aconteceu. Por isso que tem a preservação dos patrimônios, uma história viva. Observe aí, ó, este pingente aí, ó, pingente em forma de coroa, vestígio encontrado no sítio arqueológico Cais do Volango, município do Rio de Janeiro, ó. Ele é preservado até hoje, ó, em alguns museus no Rio de Janeiro, ó. É uma herança cultural deixada, né? Deixada pelos povos que viveram naquela época, os europeus, os portugueses, os africanos, né, ó, que passaram ali deixando essa herança cultural. A preservação dos patrimônios conta com o trabalho de muitas pessoas, né? Essa preservação conta com o trabalho dos historiadores, dos arqueólogos, dos arqueólogos, dos professores e os membros da comunidade são fundamentais para manter viva a memória de um local. Aí nessa imagem a gente vê também outra memória viva, encontrada na cidade do Rio de Janeiro, preservada por um trabalhador arqueológico que possibilitou a recuperação das ruínas dos antigos cais do Volango, ó, no Rio de Janeiro. Ó. É um sítio arqueológico do cais do Volango, ó, composto de um antigo cais feito de pedras, construído há mais de 200 anos para o desembarque de africanos escravizados. Ó. Aí onde era desembarcado africanos escravizados, ó. Esse cais do Volango, ó. E hoje é um patrimônio preservado, né? Por alguns arqueólogos, né? Arqueólogos do Rio de Janeiro, ó. Veja aí, ó, a imagem. E aí nós vamos também fazer essa atividade da página 31, ó. Você sabia? Aí é o IPAM. O que é o IPAM? O IPAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É a instituição encarregada de proteger e promover os patrimônios históricos brasileiros. Ó. Observem aí, ó. Ele foi criado para preservar os patrimônios, ele cuida da criação de museus, exposições, estudos e pesquisas, atividades educativas. É também responsável por conservar acervos, construções e manifestações culturais e artísticas, valorizando a diversidade e a identidade cultural brasileira. O IPAM. Aí você vai fazer a questão 3, a 4 e a 5, tá certo? Tudo de acordo
com o entendimento dos textos, ok? Qualquer dúvida, é só perguntar à tia Meriane.